RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Jornal MPAP, nesta sexta-feira, 26 de junho. Aqui você tem um resumo das principais ações do Ministério Público durante a semana. Vamos saber o que vai ser destaque nessa edição. O Ministério Público participa do 3º Seminário de Mulheres Negras Aquilombar, que reuniu lideranças femininas para discutir sobre as políticas públicas. O Ministério Público do Estado do Amapá, por meio deste evento, busca desenvolver ações voltadas a melhorar esses índices, seja contribuindo para agilizar o julgamento de feitos que envolvem tais vítimas, seja promovendo o acolhimento e combatendo o racismo estrutural, seja desenvolvendo mecanismos para aprimorar políticas públicas voltadas para esse segmento. O MP vai até o município de Mazagão para uma nova reunião sobre a construção da Casa dos Conselhos. O Conselho é muito importante para o município de Mazagão, porque vai colaborar, ajudar com a administração pública e trazer o controle social para que as políticas públicas aconteçam de forma satisfatória e beneficie a população do município. Durante a semana, 60 crianças visitaram o prédio do MP para discutir e tirar dúvidas sobre direitos, cidadania e segurança infantil. É de extrema importância para o projeto porque ele traz conhecimento às crianças. Eles informam a cada uma delas o que é um ato infracional, o que se trata um abuso sexual. E isso faz com que elas se previnam. Aí é uma forma de trazer cidadania a essas crianças. No quadro Saúde Cidadã, vamos falar sobre a saúde mental do trabalhador. Olha, daqui a pouco temos um encontro com você para falar sobre assédio moral no trabalho, sobre a saúde mental do trabalhador. É a nova NR01. Aguardo você, é daqui a pouquinho. Participação ao vivo, vamos falar com Micael Marques. Bom dia, Micael. Qual é o seu destaque hoje? Bom dia, Nara. Bom dia e bem-vinda à equipe da RTV-MP. Olha, eu estou aqui hoje ao vivo porque a gente vai conversar sobre uma nova recomendação do Ministério Público do Amapá que discute sobre o fluxo de pacientes em alas psiquiátricas aqui no estado. Eu volto logo mais com todas as informações. É com vocês aí no estúdio. Notícias a partir de agora no Jornal MPAP. Jornal MPAP. Informação de interesse público agora. Bom dia. O Ministério Público do Amapá expediu uma recomendação que orienta membros da instituição sobre a atuação na defesa dos direitos das pessoas com transtornos mentais. Para mais informações sobre esse assunto, a gente fala ao vivo agora com o Micael Marques. Bom dia, Micael. O que diz essa nova recomendação? Nara, bom dia mais uma vez e bom dia também para quem está acompanhando aí a programação do Jornal MP. Olha, essa recomendação ela traz orientações aos membros da instituição quanto ao fluxo de pacientes em alas psiquiátricas e também sobre algumas questões voltadas à saúde mental, à defesa dos direitos de pessoas com transtornos mentais. A gente entende que essa medida ela surge de discussões levantadas pela Promotoria de Justiça, pelas promotorias de justiça da saúde, que foram ali representadas pelo promotor de justiça Web Penafor, e a promotora Fábia também, ali uma discussão mediada pela corregedora geral daqui do MPAP, a Estela Sá, e essa discussão ela foi apresentada
aos representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e também da Procuradoria-Geral do Estado. Atualmente, o Estado dispõe de apenas 14 leitos de internação psiquiátrica, sendo 7 masculinos e 7 femininos. Nós conversamos com a Corregedora-Geral da MP, Estela Sá, que falou um pouco mais sobre essa recomendação e a gente entende aí melhor sobre essa pauta. Com a fala dela, vamos acompanhar. É uma ação da Promotoria da Saúde, por meio da doutora Fábia Nilce e doutor Weber, em razão de que houve necessidade de desinternação de algumas pessoas que estão no Hospital Geral, principalmente do sexo masculino, que já estão com alta médica, mas em razão de abandono, elas continuam morando no hospital, né? Nos leitos clínico-psiquiátricos. E que isso provoca? No momento em que há necessidade de internação de pessoas em surto psiquiátrico ou por uso de droga ou álcool, não tem essa vaga. E aí isso causa todo um transtorno, né? Além disso, ocorreu um fato em que uma pessoa entrou em surto, a porta de entrada é o HE, ela ficou lá por 18 dias, quando, na verdade, o máximo de tempo são 72 horas, e, se não estiver estabilizada, deve ir para um leito clínico psiquiátrico, onde lá ele pode ficar até 90 dias. E, em razão da falta deste leito, por estar ocupado por essas pessoas que estão morando lá, esse paciente acabou ficando no HE, lá ele pegou uma infecção e acabou falecendo. Então, assim, existem regras, existem as portarias do Ministério da Saúde, assim como as portarias aqui da Secretaria de Saúde do Estado, em que regula a forma como deve ser dada a entrada desses pacientes, seja aqui em Macapá, Santana, em qualquer lugar do Estado. E, então, visando que seja observado pelos membros esse protocolo, para que não entre com pedidos de internação quando primeiro você deve esgotar as esferas extra-hospitalares por meio dos CAPs, é que nós resolvemos baixar essa recomendação, né? Antes disso, nós alinhamos uma reunião com o corregedor da Justiça, o doutor João Lage, com o corregedor da Defensoria Pública, o doutor Lucas, e com o procurador do Estado, responsável pela pasta, o doutor Tiago Leão, juntamente com os membros da pasta da saúde, doutora Fábia e doutor Weber, para que a gente pudesse chegar a esse consenso, né? Para que, no momento da necessidade de alguma pessoa estar precisando desse atendimento, que primeiro se esgote a parte extra-hospitalar antes de determinar uma internação, que seja observado o laudo médico especificado com relação a isso. Olha, o MPAP, ele também orienta seus membros a observarem as redes de proteção locais e priorizarem a proteção de pessoas em vulnerabilidade. Volto com vocês. Muito obrigada pelas suas informações. E mudando de assunto, na última semana, o Ministério Público participou do 3º Seminário de Mulheres Negras, o Aquilombar. O evento discutiu direitos e as experiências de vida das mulheres negras amapaenses. O Seminário de Mulheres Negras Aquilombar reuniu representantes de movimentos sociais, comunidades tradicionais, instituições públicas, pesquisadoras e lideranças femininas. O evento, que está em sua 3ª edição, tem o objetivo de debater direitos, políticas públicas e traçar estratégias para o enfrentamento às desigualdades. O Procurador-Geral de Justiça do MPAP, Alexandre Monteiro, participou da solenidade e destacou que a proteção às mulheres negras exige respostas específicas às desigualdades históricas. O Ministério Público do Estado do Amapá tem uma atuação decisiva no tema em debate, combate à violência das mulheres negras. Sabemos que na nossa engrenagem social, quem mais sofre são as mulheres negras. Infelizmente, são os maiores índices de feminicídio, violência doméstica,
violência obstétrica e mortalidade materna. O Ministério Público do Estado do Amapá, por meio deste evento, busca desenvolver ações voltadas a melhorar esses índices, seja contribuindo para agilizar o julgamento de feitos que envolvem tais vítimas, seja promovendo o acolhimento e combatendo o racismo estrutural, seja desenvolvendo mecanismos para aprimorar políticas públicas voltadas para esse segmento. A programação contou com palestras que destacaram as experiências das mulheres negras amapaenses com mediação da Mãe Carmen de Ioiá, também coordenadora do seminário. Ela definiu esse encontro como um lugar de resistência, afeto e cuidado. É um ato de resistência onde nós nos agrupamos, mulheres negras da tradição, de matriz africana, mulheres ribeirinhas, mulheres do Mar Abaixo, mulheres do hip hop, de todos os segmentos. O aquilombamento nada é mais do que a nossa resistência, é trazer do nosso passado para o nosso futuro, garantindo os nossos direitos. Aquilombar é, na verdade, a resistência da mulher preta. O seminário nasceu em 2019 através da iniciativa do Centro de Estudos de Religião e de Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá. O Ministério Público atua como parceiro do seminário. Então nós procuramos até então o Ministério Público para começar a desenvolver políticas públicas a esse respeito. Em 2019 nós tivemos um primeiro evento, depois com a pandemia se cessou, e aí em 2024 nós retomamos, junto com a parceria com o Terreiro de Mãe Carmen, para que a gente possa então ouvir escutas, ações de intervenção e dar visibilidade tanto para a matriz africana e outras expressões religiosas que têm sofrido preconceito e intolerância religiosa. A Unifap ela tem se mantido presente nesse espaço como uma forma de apoiar a luta, uma forma também de combate ao racismo e dar visibilidade a esses sujeitos. E hoje nós estamos no terceiro Aquilombar para fazer escuta de mulheres negras, para que a gente possa desenvolver ações concretas no respeito à população negra do estado do Amapá. Um momento simbólico da programação foi a homenagem conduzida pelo promotor de justiça Paulo Celso Ramos. Foram reverenciadas mulheres que contribuíram com a luta antirracista e o fortalecimento dos povos tradicionais de matriz africana, além de reforçar o trabalho do MP na garantia desses direitos. Eventos como o terceiro Seminário de Mulheres Negras, eles são de extrema importância para o Ministério Público e para a sociedade, porque é um espaço em que a gente consegue reunir lideranças, instituições, a academia e trazer à tona alguns temas que são extremamente sensíveis para a sociedade. Dentre eles, aqueles que envolvem principalmente os povos de matriz africana. E ainda falando sobre direitos, o Ministério Público, através da terceira Promotoria de Justiça da Família de Macapá, esteve no evento Junho Violeta, promovido pelo governo do estado. O encontro tem o objetivo de informar e fortalecer os direitos da pessoa idosa. A mobilização busca sensibilizar os idosos e incentivar a denúncia de casos de violência. A terceira Promotoria de Justiça de Família de Macapá esteve no evento Junho Violeta, promovido pelo governo do estado, levando informação e tirando dúvidas sobre os direitos da pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa pode acontecer de várias formas. Além das agressões físicas, também existem os abusos psicológicos, a violência financeira e o abandono. Em muitos casos, as situações acontecem dentro do próprio ambiente familiar e permanecem escondidas por medo ou dependência da vítima. Por isso, a informação é tão necessária para romper ciclos violentos. É uma oportunidade que nós temos de falar para um público seleto, de trazer temas que são de extrema relevância na defesa da pessoa idosa. A participação da comunidade também é fundamental para identificar a situação de risco e ajudar na proteção dos idosos. O respeito, a atenção e o fortalecimento dos vínculos familiares são ferramentas importantes para prevenir a violência. O Junho Violeta também reforça a necessidade de garantir um envelhecimento saudável, com dignidade, autonomia e qualidade de vida.
A gente aqui representa as promotorias de família da capital, que também, junto com a cidadania, tem várias atribuições na defesa da pessoa idosa, até porque os processos que se iniciam na cidadania, os processos, as representações para a proteção à pessoa idosa, tramitam nas varas de família e são acompanhados por nós promotores que ali têm atribuição. De modo que o Ministério Público inteiro, tanto da cidadania como das promotorias de família e outras promotorias, tem atribuição para cuidar dos direitos da pessoa idosa. É obrigação do Ministério Público, porque ele foi definido no Estatuto da Pessoa Idosa como um dos principais guardiões dos direitos das pessoas acima de 60 anos. Por isso, a gente faz questão de estar aqui para demonstrar à sociedade que o Ministério Público está atento e lutando para que esses direitos sejam efetivados. O Ministério Público do Amapá passou a acompanhar de perto a situação de crianças e adolescentes migrantes em condição de vulnerabilidade social em Macapá. Essa notícia foi destaque no nosso portal. Olá, bom dia. Eu sou a Brenda Soares e o nosso destaque de hoje é sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos de crianças e adolescentes migrantes em situação de vulnerabilidade social. A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude de Macapá instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas voltadas a esse público e garantir a efetivação dos direitos previstos na legislação brasileira e em normas internacionais. A medida foi adotada após o recebimento de informações sobre a presença de crianças e adolescentes estrangeiros em situação de vulnerabilidade nas ruas da capital, especialmente em áreas centrais e cruzamentos semafóricos, onde estariam expostos a diversos riscos e possíveis violações de direitos. Entre as primeiras providências, o MP requisitou à Secretaria Municipal de Assistência Social a realização de busca ativa, elaboração de um plano de ação e o envio de um diagnóstico da situação, além de medidas integradas com as áreas da saúde, educação e a rede de proteção. O procedimento continuará sendo acompanhado pela Promotoria da Infância e Juventude, que fiscalizará a efetividade das ações adotadas pelo município. Este foi o nosso destaque de hoje. Para saber mais sobre este assunto, você pode acessar a matéria completa no nosso portal oficial, www.mpap.mp.br. Lá você também encontra outras notícias da atuação do MP em todo o estado. Eu fico por aqui e até a próxima. No próximo bloco, você vai ver que o MP retornou a Mazagão para tratar sobre a Casa dos Conselhos. E no quadro da saúde, hoje vamos falar sobre a saúde mental do trabalhador. É daqui a pouquinho, não saia daí. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público.
transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Voltamos com o seu jornal MPAP e ontem o MP esteve no segundo Elas, um encontro sobre fortalecimento do protagonismo feminino. No evento, a doutora Clarice Lax, da Promotoria de Justiça da Mulher de Macapá, palestrou sobre o compromisso da justiça com a transformação social das mulheres amapaenses. Na sua apresentação, ela destacou a importância da atuação integrada entre instituições e sociedade para o enfrentamento das desigualdades e das diversas formas de violência. A promotora também reforçou os canais disponíveis para a denúncia e também o acesso à rede de proteção, que é fundamental para interromper ciclos de violência e assegurar o acolhimento e proteção e justiça às vítimas. E agora vamos para o interior do estado. O Ministério Público esteve no município de Mazagão para uma nova reunião sobre a construção da Casa dos Conselhos. O projeto é uma parceria entre o MP, Tribunal de Contas e Prefeitura Municipal. O novo espaço irá abrigar os conselhos municipais, que poderão realizar atendimentos mais estruturados e humanizados. O termo de compromisso para a criação, estruturação e implementação da Casa dos Conselhos foi assinado em maio deste ano. Na última quarta-feira, o Ministério Público retornou ao município de Mazagão para realizar uma escuta ativa sobre o novo prédio. A reunião foi conduzida pelas ouvidorias do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. A participação da ouvidoria ela é muito importante nesse contexto. Nesse contexto, ela ouve, né, e também contribui de uma forma ativa nessa construção. Então, hoje é um dia especial, hoje é o dia que todos os conselheiros municipais aqui do município de Mazagão estão tendo essa oportunidade de vir até nós, Ministério Público, e falar a respeito dos conselhos tutelares. E nós expormos para eles essa atividade e essa criação tão importante que é a Casa dos Conselhos. Entendemos que o trabalho, né, em parceria com o MP é de grande importância, né, para ouvir, né, esses conselhos, né, essas representações e poder dar oportunidade de realização de trabalho junto à comunidade, junto às demandas da sociedade, né, para que possa ser solucionada junto à gestão pública.
Marcivone dos Anjos é presidente do Conselho Permanente de Valorização dos Profissionais da Educação Básica e participou da visita para entender como funcionará o novo espaço. Para ela, a estrutura é um fator importante para garantir um atendimento de qualidade à população. Com certeza, a partir dessa reunião, nós teremos uma otimização do nosso trabalho, nós teremos uma conversa, um diálogo mais próximo com todos os conselhos e isso vai trazer melhorias para a comunidade, isso vai ter um impacto diretamente no social do nosso município. Participaram da reunião representantes das ouvidorias do MP e do TCE, da Coordenação Geral dos Centros de Apoio Operacional, CGCAL, conselheiros municipais e membros da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. A Casa dos Conselhos é um instrumento importante para o fortalecimento da cidadania e para a fiscalização das políticas públicas no interior do Estado. A união em um único equipamento público permanente vai garantir a otimização dos recursos, uma estrutura administrativa adequada e suporte técnico e humano. E desta feita estamos aqui com os conselhos municipais de Mazagão, Conselho da Educação, de Saúde, do Idoso, da Infância e Juventude, do Meio Ambiente, para termos um diálogo com os conselhos no sentido de fortalecer a atuação dos conselhos do município. O conselho é muito importante para o município de Mazagão, porque vai colaborar, ajudar com a administração pública e trazer o controle social para que as políticas públicas aconteçam de forma satisfatória e beneficie a população do município. O Ministério Público, através da Promotoria da Infância, recebeu a visita de crianças e adolescentes para discutir e tirar dúvidas sobre direitos, cidadania e segurança infantil. O projeto é uma parceria do MP e do Corpo de Bombeiros. Olhos atentos à instrução da promotora Neuza Rodrigues. Atenção, porque tudo que foi falado é muito importante. O Ministério Público do Amapá recebeu na última quarta-feira a visita de 60 crianças e adolescentes que fazem parte do projeto social Bombeiro Cidadão. Além de conhecerem o prédio do MP, as crianças tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e aumentar seus conhecimentos sobre direitos, prevenção de violência, segurança em ambientes virtuais e identificação de situações de abuso e exploração sexual. A iniciativa faz parte do projeto MP Vai à Escola, que tem como objetivo levar ações educativas às unidades de ensino e contribuir para a formação de ambientes escolares mais acolhedores, seguros e dialógicos. Esse projeto nós já realizamos há 2 anos, essa parceria com o Bombeiro Militar do Estado do Amapá. E aqui se fazem presente os instrutores, a comitiva do Corpo de Bombeiro que trata sobre os projetos sociais. E o Ministério Público ele está lado a lado com os órgãos na busca da proteção, da prevenção contra a exploração sexual, abusos sexuais e ainda fazemos uma referência sobre como os adolescentes devem evitar se envolver na prática de atos infracionais. O Ministério Público é um parceiro do Bombeiro Militar do Amapá e aqui nós estamos para fazer esse serviço, essa atuação em rede. Esse tipo de parceria entre instituições fortalece os direitos à cidadania, à vida e segurança das crianças. É de extrema importância para o projeto, porque ele traz conhecimento às crianças. Eles informam a cada uma delas o que é um ato infracional, o que se trata um abuso sexual, e isso faz com que elas se previnam. Aí é uma forma de trazer cidadania a essas crianças. A Alexandra, que tem 14 anos, já sabe que a informação é uma ferramenta essencial para proteger a infância e a adolescência. Eu achei um tema muito importante a ser abordado, porque infelizmente a gente não tem tanto conhecimento livre assim, sobre esse assunto e é algo que acontece com muita frequência, infelizmente. Estresse excessivo, ansiedade, esgotamento profissional são um dos fatores que podem impactar diretamente a produtividade e satisfação dos colaboradores. Uma nova norma regulamentadora expõe novidades como a empresa deve agir para garantir a saúde mental do seu time. E esse é o tema do quadro Saúde Cidadã. Olá, bom dia! Hoje vamos abordar um tema técnico
mas de impacto humano e econômico devastador: a reestruturação da norma regulamentadora número 01, a NR01, e a sua estreita relação com a saúde mental dos trabalhadores e as regras do jogo nos tribunais. Para entendermos a magnitude do problema, precisamos olhar primeiro para o cenário macroeconômico atual. O Brasil enfrenta hoje o que chamamos de colapso silencioso da força de trabalho. Não estamos falando de problemas isolados ou de uma vulnerabilidade puramente subjetiva do indivíduo. Trata-se de uma crise sanitária dentro das empresas. Dados consolidados apontam que somente no último ano, os afastamentos gerados por transtornos da ansiedade e depressão somaram impressionantes 472 mil casos junto ao INSS. Paralelamente, o TST registrou um volume recorde de 150 mil novos processos envolvendo assédio moral e sexual. E o custo total estimado dessa judicialização gera no setor produtivo cerca de 50 bilhões de reais de prejuízo. Fica sepultado, portanto, o velho argumento patronal de que a depressão, a ansiedade crônica e a síndrome de burnout, oficialmente catalogada como CID-11, sob o código QD85, são problemas de ordem estritamente privada, familiar. Pelo contrário, as pressões desmedidas, as humilhações veladas, o racismo institucional e o isolamento dentro da engrenagem corporativa deixam cicatrizes psicossomáticas reais que minam a capacidade laborativa do trabalhador. E é nesse cenário de urgência que a nova NR assume um papel de marco zero. A rigidez psíquica deixa de ser uma mera promessa bonita em cartilhas institucionais e governança e passa a ser um requisito de validade jurídica indissociável da atividade econômica. Por determinação expressa do item 1531 da norma, toda organização deve implementar sob sua responsabilidade direta o gerenciamento de risco ocupacional, o chamado GRO, que se materializa no PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. E atenção, o PGR não pode mais ser um documento puramente cosmético, assinado e esquecido em uma gaveta. Ele precisa obrigatoriamente englobar a identificação dos perigos psicossociais, como ritmos excessivos, jornadas exaustivas e ausência de suporte de chefias, e deve conter a avaliação dos riscos, medindo a probabilidade de episódios de assédio. E precisa desenhar um plano de ação estrutural, com cronograma e indicadores de eficácia. Essa mudança ganha ainda mais força quando integrada à NR17, que trata da ergonomia organizacional. A empresa que ignora essas premissas passa a operar em estado de ilegalidade contínua. No campo da responsabilização civil, o erro técnico mais comum cometido pelas defesas das empresas é tentar afastar o nexo causal, alegando que o trabalhador já tinha predisposição genética ou problemas pessoais. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da concausalidade. O artigo 21 da lei do INSS deixa claro que a doença laboral não exige exclusividade. Se o ambiente de trabalho, com cobranças vexatórias, metas abusivas, microagressões discriminatórias, atuou como um gatilho ou um acelerador da patologia, o dever de indenizar está configurado. Isso aciona uma tríplice esfera de reparação financeira, danos morais, comuns e coletivos, que podem indenizar indenizações punitivas em caso de assédio estrutural, danos materiais emergentes, como custeio integral de tratamentos, terapias e medicamentos, e a pensão mensal vitalícia ou temporária, com base no Código Civil, calculada de forma proporcional ao percentual de incapacidade gerado na vítima. Para a atuação prática nos tribunais, a estratégia central baseia-se em 4 teses de alta performance. A primeira delas é o assédio moral estrutural e organizacional, caracterizado quando o terror psicológico e as metas inatingíveis são usadas deliberadamente para a empresa com política de gestão, para aumentar a produtividade ou mesmo forçar o pedido de demissão do empregado. A segunda tese foca no assédio moral, no assédio sexual e na invalidação da tolerância institucional. Amparado na Lei 14.457, que institui o programa Empresa Mais Mulheres, a norma exige canais de denúncia válida e treinamentos anuais obrigatórios da CIPA. Se a empresa não tem esses protocolos funcionando na prática, sua omissão representa uma confissão de culpa pela facilitação do ambiente hostil. A terceira arma jurídica é o pedido de rescisão indireta, por descumprimento da NR01. O trabalhador adoecido não precisa pedir demissão e abrir mão de seus direitos patrimoniais. O advogado pode pleitear a extinção do contrato, invocando o rigor excessivo ou perigo manifesto de mal considerável,
conforme o artigo 483 da CLT. A falta de um ambiente de trabalho psicologicamente sadio autoriza a saída forçada com o recebimento de todas as verbas equivalentes a uma dispensa imotivada. E a quarta tese do arsenal trata da reversão da justa causa decorrente do colapso psíquico. É o caso clássico em que o empregado, já sofrendo de burnout crônico, tem um episódio de explosão verbal ou queda na produtividade e é demitido por insubordinação ou desídia. A ação individual deve demonstrar que o ato falho foi, em verdade, um sintoma vazio do adoecimento negligenciado pela empresa, anulando a justa causa com a consequente reintegração ou a conversão do desligamento em pecúnia. Também agora o artigo 818, parágrafo 1º da CLT, consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Como é dever legal e irrenunciável do empregador estruturar o GRO e alimentar o PGR com riscos psicossociais, a ausência dessas peças técnicas ou a juntada de laudos vazios gera uma presunção de culpa por negligência. O raciocínio é simples. Se a empresa não cumpre a lei que manda medir, monitorar e intervir nos fatores estressores da mente, presume-se que o ambiente operava em níveis elevados de nocividade. E o cenário se torna ainda mais favorável ao trabalhador, com o que se pode classificar como o supertrunfo processual, a invocação obrigatória dos protocolos de julgamento com perspectiva interseccional do Conselho Nacional de Justiça, que englobam as resoluções do gênero e raça. Esses instrumentos retiram o juiz da posição de espectador neutro e obrigam a avaliar a prova sob a lente da vulnerabilidade. O sofrimento psíquico não atinge os corpos de forma idêntica. Mulheres, trabalhadores, negros, profissionais veteranos, vítimas de etarismo, sofrem opressões que se potencializam. Sob esse protocolo do CNJ, a palavra da vítima de assédio ganha proeminência especial, transferindo para a empresa o dever de fazer uma contraprova robusta e matematicamente limpa de que suas práticas eram isentas de viés discriminatório. Para consolidar essa vitória em juízo, o caminho é a conversão da tradicional perícia médica em uma perícia médica organizacional nos termos da própria NR01. O advogado do reclamante deve formular quesitos cirúrgicos, encurralando a empresa. É preciso perguntar formalmente ao perito se a organização mapeou os estressores psicossociais no PGR, se há amparo para classificar o burnout como doença comum, sendo que a CID-11 o define estritamente como fenômeno associado ao contexto do emprego, e se o modelo de cobrança diária gerava sobrecarga cognitiva. A mensagem da nova NR é clara, direta e irreversível. Cuidar da mente de quem trabalha não é mais uma opção, é lei. E esse foi o quadro Saúde Cidadã dessa semana. Eu volto semana que vem. Até lá, aguardo você. Estamos chegando ao final dessa edição do seu Jornal MPAP. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever as nossas reportagens, elas vão ficar disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever para receber a nossa programação. Até a próxima semana. Você acompanhou Jornal MPAP, toda sexta, ao vivo, às 10h30 da manhã. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso.
É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você.